Nós estamos vivendo um tempo conturbado. Um tempo conturbado por quê, pastor? Porque nós temos vivido um tempo em que nós não temos tempo. Você entendeu? Se não entendeu, eu explico de novo. Nós estamos vivendo um tempo que nós não temos tempo. Mas eu vou te explicar que nós não temos tempo para as coisas que não são prioridades. Porque aquilo que nós priorizamos, eu sempre digo isso, principalmente quando eu ministro a administração eclesiástica, eu aprendi isso bem no começo do meu ministério, que o tempo somos nós que fazemos. Quantos estão entendendo? Amém? Quando a nossa prioridade está voltada para algo, nós fazemos o tempo. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos decididos a fazer um churrasco com os amigos, mas foi aquele dia conturbado de trabalho e correria, e vai para lá e volta para cá. Mas eu passo o dia com aquilo na cabeça. Hoje à noite eu marquei um churrasco com os meninos e nós vamos reunir. Às vezes, sem tempo, eu faço um tempo para ir comprar a carne, para ir atrás da churrasqueira, para ir atrás do churrasqueiro, porque normalmente quem faz o churrasco quase sempre não é o churrasqueiro. E preste atenção nisso, quando chega a noite, ainda que seja debaixo de uma correria tremenda, nós fazemos o churrasco. Estou mentindo? Diga que é mentira, por favor, irmão. Nós conseguimos fazer, porque nós nos levantamos determinados a fazer. Isso se chama prioridade. Diga para quem está do seu lado, qual é a sua prioridade? Eu acho fantástica uma frase que o Hernandes Dias Lopes tem citado, o reverendo Hernandes tem citado. No último dia, as redes sociais serão a maior prova que a nossa falta de oração não era falta de tempo. Nos últimos dias, as redes sociais serão a maior prova que a nossa falta de oração não era falta de tempo. Nós conseguimos, de alguma maneira, quando a nossa prioridade está estabelecida, nós conseguimos fazer, nós conseguimos realizar, nós conseguimos ajeitar um tempo para realizarmos aquilo que nós priorizamos quando nós nos levantamos. E eu vou fazer aqui o ano que vem, nós vamos ter pelo menos 10 placas aqui. Até ia ser surpresa, mas eu não aguento segurar a surpresa não. A minha língua é meia... Eu não aguento segurar a surpresa. Vamos fazer 10 placas e vamos colocar 5 de cada lado. Se terminar 2020 e nós não conhecermos os 10 principais princípios do reino, aí acabou tudo. Todo dia, todo culto que nós reunirmos, nós vamos ler os 10 princípios do reino. E o primeiro princípio do reino é: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino, esse é o primeiro princípio do reino. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Segundo princípio do reino é: honra a quem honra. Eu disse aqui começo de 2019 e vou repetir, que nós já estamos começando quase 2020. Eu disse começo de 2019 e disse: eu estou decidido a mudar o meu jeito de pastorear. Eu vou começar a pastorear quem quer ser pastoreado, porque é princípio do reino: honre quem te honra. Não há como você ficar dando honra para quem não lhe honra. Eu só posso pastorear quem está honrando o meu pastoreio. Esse é o segundo princípio do reino. Vai estar bem grandão aqui. Ah, pastor, irmão fulano. Não sei do irmão fulano, irmão. O que eu sei é quem está andando comigo, quem está do meu lado, quem está dando ombro para mim. Desse você pode perguntar que eu vou te dar notícia. Nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade a respeito de algumas coisas. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar a respeito de alguns conceitos formados. E quando eu falo em primeiro amor, quando eu falo no que
o João, através de Apocalipse, está cobrando a igreja de Éfeso, eu acho sensacional, porque a palavra grega utilizada aqui é justamente apieme, que tem mais de 43 definições. A palavra aqui, vocês perderam ou abandonaram o primeiro amor, tem 43 significados do original grego. Mas a que mais me chamou a atenção foi justamente essa aqui: negligenciar. Vocês negligenciaram o primeiro amor. Não é que ele não existe mais. Tem gente que diz assim: o primeiro amor acabou, não sei o que aconteceu, aquela chama que eu senti acabou. Não acabou, você só negligenciou ela. Por quê, pastor? Porque dentro das suas prioridades não foi colocada o primeiro amor. E o primeiro amor é o quê? O primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Tem mais crente aqui que lê Bíblia. Vamos lá, qual é o primeiro mandamento? Isso é para o católico, para o cristão, para o evangélico, para qualquer um. Esse é o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Quando João, na sua revelação, o Senhor aparece para João e ele escreve dizendo ao anjo da igreja em Éfeso: escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas, que são as igrejas, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros. Corrijo, as 7 estrelas que são os pastores e os 7 candelabros que são a igreja. Ele está dizendo muito claramente que quando ele se revela, que é aquele que está entre, aquele que pastoreia, e está entre aqueles que são pastoreados. Quantos estão entendendo? Ele se apresenta a João dizendo: diga para a igreja de Éfeso que eu sou aquele que tenho as 7 estrelas na mão. São os 7 pastores dessas 7 igrejas. Eles estão na onde? O que você está na mão, você faz o que você quer, ou é ele que faz o que quer? Não, deixa eu fazer uma comparação num trem mais claro para você entender. Vamos falar do que nós entendemos. Você tem 100 reais na sua mão, é ele que decide o que vai fazer? Não. Você tem 100 reais na sua mão, ele diz para você assim: ó, eu quero ser gasto nisso. Não, é você que decide, você que define, você que determina no que esses 100 reais vão ser gasto. O que ele está dizendo é: essas 7 estrelas que estão na minha mão sou eu que decido o que eu faço com eles. Aí ele está dizendo: e eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Na minha versão diz candelabros de ouro. Olhe bem, aí ele diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, você tem suportado sofrimento por causa do meu nome, não tem desfalecido. Olha para mim, irmão, eram ou não eram crentes? E eram bons, irmãos. Eu não estou falando de qualquer tipo de crente aqui não. Os caras perseveravam diante da aflição, os caras estavam firmes diante de Deus quando a tribulação vinha, eles não suportavam os maus, eles tinham as características que eram positivas para eles. Qualquer igreja queria ser elogiada por Deus por esses atributos. Você não entendeu? Eu repito, qualquer igreja queria ser elogiada por Deus por esses atributos. Vocês perseveram, eu conheço a obra de vocês, vocês trabalham arduamente, a perseverança de vocês é conhecida, vocês não toleram homens maus, vocês põem à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, vocês descobriu que eles eram impostores, vocês têm perseverado, vocês têm suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Se fosse na nossa igreja, nós diríamos: esse é o crente perfeito. Ele tinha todas as características elogiáveis por um pastor. Era como se eu chamasse aqui na frente o Roseni e disse: está aqui o cara que é fiel,
que é perseverante, que é firme, que não aceita qualquer impostor se dizendo por aí, pastor, que a gente tem que tomar cuidado. Tome cuidado, irmão. Agora em Sinop, só na região que nós estamos ali andando, eu já contei quase 30 igrejas. Tem cada nome de igreja e tem cada pastor fazendo cada presepada que você fica assustado. E Paulo está dizendo aqui que essa igreja sabia selecionar quem eram os verdadeiros apóstolos. Tem gente entrando em umas bailadas aí que é coisa assustadora. Mas essa igreja não, era uma igreja que o pastor subia no altar e ela sabia se o cara era de Deus ou não. A igreja ouvia e dizia: esse é homem de Deus. Ela sabia identificar, ela punha à prova. Elas tinham discernimento. Mas se você não entendeu, eu vou explicar. De repente Deus diz assim: mas, porém, eu tenho contra você. Eu tenho contra você uma coisa. Vocês deixaram? Vocês abandonaram? Agora eu vou usar a frase que eu disse para você, que entre as 40 e poucas eu mais gostei. Vocês negligenciaram o amor inicial, o primeiro amor, a chama que havia dentro de vocês e ardia. Você quer saber qual que é o que Paulo está dizendo, o que João está dizendo aqui, através da sua revelação? Vocês se distraíram e colocaram como prioridade todas as outras. Não tem mais crente aqui dentro dessa igreja. Vocês colocaram como prioridade todas as outras? Vocês colocaram como prioridade todas as outras coisas, menos eu. Até mesmo o trabalho árduo que eles tinham como igreja estava sendo dito por Deus: não vale nada se não tiver amor, se não tiver o primeiro amor. Mas o que eu quero falar nesta noite é sobre pelo menos 4 coisas dentre as dezenas que nós temos possibilidade de tirar do texto. Mas eu quero falar sobre 4 que são realísticas, são odiernas e são atuais. Pelo menos 4 coisas que têm feito a gente perder o primeiro amor. Quantos estão comigo? Eu queria que você permanecesse comigo, pelo amor de Deus, irmão. Senão eu vou começar a cantar música sertaneja aqui. Porque a gente ficava 2 horas no Bruno e Marrone. Não ficava? Eu ficava, irmão. Você não? Você é mais crente do que eu, então. Porque eu ficava. Roupa Nova foi em Barra do Garça no ano de 99 para 2000. Nós esperamos 4 horas para eles começar um show 1 hora da manhã. Aí chega na igreja e a gente fica bem assim. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga assim: ó, o entusiasmo. Ele mora aí dentro de você. Eu vou mostrar para você pelo menos 4 coisas que faz com que nós perdemos ou percamos esse primeiro amor. Aquele amor que ardia dentro da nossa alma, aquele desejo que nós tínhamos de estar na presença de Deus, aquela vontade que nós tínhamos de chegar no dia de culto para vir para o culto, aquele desejo que nós tínhamos pelo culto de oração. Satanás está cirandando com a gente, irmão. Eu comentei com alguém antes de entrar para o culto aqui, eu disse: irmão, se nós não estivermos 24 horas fazendo campanha de oração na igreja, o povo não ora. Eu não estou falando daqueles 5 minutos que você dobra o joelho e finge que está orando, não. Estou falando de oração, de entrega. Que tem gente que você pergunta: você orou hoje? Levanta a mão. Orou 5 minutos. Jesus, quando tinha que escolher alguém para andar com ele orava a noite inteira. Para ser tentado por Satanás, ele orou 40 dias. Pergunta para quem está ao teu lado: tu está orando? Para
Para passar por uma tentação, Jesus orou 40 dias, irmão. E para escolher alguns homens para andar com ele, ele orou a noite inteira. A gente ora 5 minutos e diz: eu estou bombando, rapaz. Não pode vir Satanás que eu vou pisar na tua cabeça. Não vai não, irmão, que tu vai cair. Vai dar problema. Porque quem não ora não fica de pé. Eu nunca vi. E estou falando da minha vida inteira dentro da igreja. Quantos estão entendendo? Ele está dizendo: vocês perderam o primeiro amor. Mas ele mostra no versículo posterior como retornar. Então eu vou te mostrar aqui, em menos de uma hora, 4 coisas ou motivos que nos fazem perder o primeiro amor. E depois eu vou te mostrar como nós restaurarmos esse primeiro amor. Vocês continuam comigo? O primeiro, ou a primeira, é o convívio com o pecado. O convívio com o pecado. O convívio com o pecado. Eu não peco, mas eu convivo com o pecado. Eu não bebo, mas só ando com quem bebe. Eu não prostituo, mas só ando com quem prostitui. Eu já disse isso aqui, canso de falar isso. Com quem você faz as suas alianças determina onde você chega. Quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. Meu pai vivia me dizendo assim, olha o que meu pai me dizia: me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Mas eu ficava bravo, irmão, rebelde, adolescente jovem, rebelde. Aí depois eu descobri que esse negócio era na Bíblia. Este pastor está na Bíblia, de outro jeito, mas está. A Bíblia diz assim, ó, olha o que a Bíblia Sagrada diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Quando eu descobri que estava na Bíblia, abracei meu pai e disse: tu estava certo e eu errado. Porque a gente passa a vida recusando uma palavra de orientação, e só depois que a gente descobre que realmente a gente estava errado. Primeira coisa que nos faz perder o primeiro amor: o convívio com o pecado. Eu, graças a Deus, eu não sou influenciado, ninguém me influencia, mas você só convive com quem peca. Deixa eu te dar uma notícia: de forma indireta você está sendo prejudicado. Está na Bíblia. As más conversações corrompem o quê? Você ensina seu filho desde pequenininho a não falar palavrão, a não proferir palavrão, mas quando ele vai para a escola, a primeira coisa que ele aprende está na Bíblia, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Aprende fácil, irmão. Coisa ruim é fácil de fazer. Paulo diz assim, ó: o bem que eu penso em fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem é que disse? Ele era mais crente que nós todos juntos, irmão. Muito mais crente. Eu te provo na Bíblia que ele era. E ele diz assim, ó: o bem que eu quero fazer, esse eu não, mas o mal que eu não quero, é esse que eu acabo. Ele não está dizendo que ele fazia o mal, que ele era induzido a fazer o mal. O que nos faz perder o primeiro amor, irmãos, é o convívio com o pecado. O Salmo de número 1, eu ministrei aqui uma palestra para os adolescentes, e eu disse que é o texto mais teen da Bíblia. É o texto mais jovem da Bíblia, é o Salmo de número 1. Bem-aventurado. Eu vou falar numa linguagem mais o teen, que não anda no quê? Não, que não anda no caminho dos ímpios, ou no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda. Por que eu disse que esse texto é mais adolescente do que todos os outros textos da Bíblia? É a fase que nós temos uma maior necessidade de sociabilizar, e raramente a gente se sociabiliza com os indivíduos certos. Você já percebeu isso?
Graças a Deus que tem alguns que conseguem ouvir os pais. Aí o pai aconselha, orienta e ele consegue encaminhar. Mas na maioria das vezes, Maria, você tem 3 filhos criados e casados, estou mentindo? A maioria das vezes ele se sociabiliza com os tipos que a gente não queria que ele sociabilizasse. Você sabe por que disso? É um desenvolvimento cognitivo mental. Ele está dizendo para o pai: eu sou independente, eu sei o que eu faço, tu não sabe nada, tu é um quadrado e eu sei de tudo. É um adolescente. O Anderson Lucas completou 10 anos, eu disse para minha esposa, no dia do aniversário dele: se nós orávamos, agora vamos dobrar a oração, porque chegou. A gente não queria que chegasse, mas chegou. Pensa numa fase, sabe de tudo, é dono do nariz. Se você tentar ensinar, não, já sei, está querendo me ensinar, eu? Esse é o texto mais jovial que tem na Bíblia. Não caminhem ou andem no caminho dos ímpios, nem se detenham no caminho dos pecadores, e nem se assentem na roda dos escarnecedores. Aí ele ensina o segredo para fazer o inverso: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E resultado, irmão, para mim é um dos textos mais sensacional, porque em um versículo diz o que não fazer, no outro diz o que fazer, e no outro já diz o resultado. Isso aqui é igual fórmula de crente que quer alcançar resultado rápido e sucesso. O melhor texto é esse aqui. Aí vem o 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, de que quer ser próspero. Cuidado com quem você faz aliança, porque o meio que você está vivendo é o que está te afastando de Deus. O convívio que você tem diariamente com o pecado é o que está te tirando da presença de Deus. O convívio que você tem diariamente com o pecado é o que faz você não ter desejo de estar na presença de Deus. Está na Bíblia, irmão. Eu estou pregando mentira? Eu citei um monte de texto aqui só para embasar o que eu estou dizendo. Segundo, eu não queria sair do primeiro, mas tem um segundo. Segundo motivo que faz o nosso amor se esfriar: falta de profundidade. Quantos entenderam? Então o que eu falei? Isso aí, irmão, essa igreja que eu queria. Quando eu repeti, já falar junto, já saí no encalço. Vocês ficam olhando para mim, eu fico assustado. Eu penso: meu Deus, será que eu continuo ou paro? Estão gostando ou não estão? Estão querendo me pegar ou vai deixar eu ir até o final? Qual que é o segundo? Falta de profundidade. Vocês lembram da visão de Ezequiel? Quantos lembram? Ezequiel tem uma visão sensacional, que tem uma fonte de água que sai do pé do trono, e sai e forma um grande rio. E nesse rio, o anjo que está conduzindo ele na visão chama ele para uma experiência. Aí diz o texto que ele anda dentro da água, que ele viu, o rio, e a água dá no tornozelo. A gente chama de canela. Não tem quem deu esse nome não. Lá no tornozelo, a água deu. E aí o anjo dá uma olhada e diz aí: e aí, tá bom isso? Tá bom, estou molhando o pé. Estou parafraseando o texto, tá? Aí o anjo vem e mede mais 400 côvados, que dá 1000 metros. Ele anda mais 1 quilômetro, mede, e aí diz para Ezequiel assim, ó: vai. E Ezequiel faz o quê? E a água dá na onde? Joelhos. O anjo vem, mede mais 1000 e diz vai. E ele fica parado. Tipo assim, tá bom demais. Para quem estava com o pé molhado, o joelho, tá ótimo. Ezequiel fez isso? Você já viu gente dizendo assim? Eu nem li a Bíblia, agora já estou lendo 2 versículos por dia.
Tomara que você não tenha conhecido esse. Misericórdia, o pastor está muito exigente, querendo que eu ore 30 minutos, para quem não orava nem 5, já está orando 10. É o cara que está com água no joelho, está dizendo que está bom demais. Mas Ezequiel, mais uma vez, é impulsionado pelo anjo, mede mais 1000 metros, e o anjo diz assim: Ezequiel, vai, e ele se lança, e ele vai, e a água dá na onde? Nos lombos, aqui, isso aqui é lombo, tinha gente que achava que era aqui. A água dá na onde? Nos lombos, para cima da cintura. Aí o anjo vem e mede mais 400 côvados, mais 1000 metros. Aí Ezequiel dá uma olhada e diz assim: agora não dá para ir mais, porque eu vou afundar. Ele diz: era só isso que eu queria saber, se você estava disposto a se afundar. Agora deixa comigo. A Bíblia diz que o anjo pega Ezequiel e leva ele para a margem. Sabe a única coisa que o Espírito Santo veio fazer aqui nesta noite? Saber qual que é o nível de profundidade que nós estamos querendo entrar. Não, você não entendeu. A única coisa que o Espírito Santo veio aqui para te acompanhar nesse culto é para saber que nível de profundidade que você quer adentrar. Se você é daquele que diz que molhar o pé já é mais do que o suficiente, se você é daquele que diz que água no joelho já está melhor do que quem molhou só o pé, aquele que diz que água no lombo já está suficiente, que tem ninguém que ainda nem molhou, não vou falar. Aí o camarada tá ótimo, e o anjo está medindo mais 1000, dizendo: e aí, se arrisca a vir? Eu diz: eu vou, mas tu me segura? É isso que Ezequiel está dizendo: não dá mais pé aí, mas e se eu for? Você me segura? Ele diz: pode vir. É aí que o anjo toma ele e diz assim: pela sua disposição, eu sei o que você está disposto, até onde você está disposto a ir. O segundo maior motivo que nós estamos perdendo o primeiro amor, a chama pelas coisas de Deus, é a falta de profundidade. Meu Deus, estou pulando alguns textos aqui porque o horário não dá para ir. Lá em Lucas capítulo 8 conta uma parábola, quem lembra? A parábola da semente, do semeador, vocês lembram? Vamos lá, eu gosto que, vamos lá, relembrar. Conta-se que um semeador saiu a semear, e uma semente ele jogou à beira do caminho, e veio um pássaro, comeu. Cuidado, porque quando você sair daqui, tem um pássaro esperando para roubar a semente que foi lançada. E alguns vão deixar a semente ser levada, porque sai daqui amanhã não lembra nem o que foi pregado. Essa é a semente que foi jogada na beira. Essa caiu, e quando ela caiu, veio um pássaro, raptou ela, não teve tempo nem de germinar. É a palavra que você ouve no culto, sai depois do culto, você já nem lembra mais o que foi pregado, já não dá mais nem atenção, negligencia tudo que foi falado. A mãe está dizendo: ai, eu estou fraco espiritualmente, eu não sei porquê, eu estou indo na igreja e não está adiantando, porque a semente foi lançada e você deixou com que o inimigo roubasse a semente. Vou te explicar como é que o inimigo rouba a semente. Eu não ia entrar nesse assunto não, mas Jeová mandou falar, eu falo. A semente é lançada aqui, mas quando chega em casa, você já briga com o esposo, já discute com a mulher, já emburra com o filho, já dá um palavrão e xinga o filho ou a filha, ou chega na frente da televisão, já vai ver porcaria. Vou te dar uma notícia: você veio aqui, recebeu a semente, mas a semente foi roubada. Quantos estão entendendo? A segunda semente é jogada em um lugar que era pedregoso. E essa é a semente que eu vou falar para você entender que nos falta profundidade. O terreno era pedregoso. A semente caiu e ela germinou. Só que quando ela começa a querer criar raiz, o terreno era o quê? Cheio de pedras. A raiz não conseguiu ter profundidade.
verdade. E eu vou falar. É o tipo de gente que chora na igreja, que ouve a palavra e concorda, mas quando chega em casa para um pouquinho e contesta. Mas será? Preciso fazer isso mesmo? Acho que o pastor está falando Não, isso aí é coisa antiga, coisa que a Bíblia está... Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Terreno pedregoso. É só superficialmente que é mole. A semente cai, até consegue germinar, mas quando ela vai para aprofundar a raiz, ela... É gente que está cheio de ódio no coração. Aí a palavra vem e até empaquita. Mas aí, a amargura, a raiz de amargura, não deixa penetrar a raiz. Da semente que foi lançada. São pessoas que vêm na igreja e até conseguem ser impactadas pela palavra de Deus no momento. Só que quando chega em casa diz assim: eu não dou conta de abrir mão disso não. Não, do jeito que eu estou já está bom demais. Eu já vou na igreja um domingo por mês, 2 domingos por mês, ou todo domingo. Eu dou dízimo na igreja e dou oferta. Já está mais do que suficiente. Mas a palavra está dizendo para mim, profundidade. A palavra está dizendo, venha mais fundo. A palavra está dizendo, essa água na canela aí tá bom? Essa água no tornozelo aí já está suficiente para você? Vem mais 1000 metros. Aí tem alguém com água no joelho e o anjo está dizendo, vem mais 1000 metros, vem sentir água nos lombos para você ver o tanto que é bom. Eu brinquei há poucos dias aqui que tem gente que diz que já banhou no mar. Já foi no mar? Já banhou? Já. Ele entra e a água dá no tornozelo. Quando a onda vem, ele sai correndo. Estou falando mal de ninguém. Vocês... Gente que vai lá no mar e diz assim, entrei no mar. Não, pela empolgação não parece que o cara tirou uma de ponta e saiu lutando contra a onda e rebolando, não parece? Mas não, molhou o pé. Com Deus não dá para ficar brincando de ir. Não dá, irmão. Ou a gente entra e se aprofunda, ou então a gente nunca vai alcançar o resultado daquilo que Deus tem. Eu preguei aqui a semana passada, retrasada, se eu não me engano. A Bíblia diz que quando eu obedecer, o que eu vou ter direito? De comer, preste atenção, isso é forte demais, irmão. O melhor. E a ideia de comer aqui é viver o melhor desta terra. Às vezes nós não conseguimos viver o melhor desta terra, e viver o melhor desta terra não é ter muito, é conseguir usufruir o que tem. Esses dias eu vi uma entrevista, irmão, de um dos maiores youtubers do Brasil, o Whindersson Nunes, aquele nordestino. Quem conhece? Quem vê aquele cara nas redes sociais? A casa dele, esse dia foi feita uma entrevista, a casa dele, aquele cara ficou rico, fazendo palhaçada no YouTube. Se eu desse conta de fazer também, tem hora que dá inveja. Se eu desse conta de fazer palhaçada também, mas a gente que faz coisa séria, você não consegue muito resultado não. Aí ele conseguiu adquirir uma herança, patrimônios. Mas ele diz, eu sou o cara mais triste da terra. Eu sou o cara mais solitário da terra. Sabe por quê? Porque só consegue ter tudo quem dá. Quem lembra da mensagem que eu preguei aqui? Só consegue ter tudo quem dá tudo. Por isso que às vezes nós não temos tudo, porque nós damos para Deus só as migalhas, como se Ele fosse um pedinte de esmola na porta do templo. Deixa eu te dar uma notícia aqui nesta noite, vai doer, mas eu vou falar. Deus não precisa da sua esmola.
O que Deus precisa de você é de tudo. Preste atenção que para a igreja de Éfeso ele está dizendo: vocês são perseverantes, vocês são bons, mas não estão dando tudo. E eu quero tudo. Normalmente o primeiro amor acaba, sabe por quê? Porque nós não exercemos profundidade espiritual. Eu faço um desafio contigo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Se em 30 dias você colocar o meu desafio em prática e a sua vida não mudar, eu vou ter que mudar de desafio. Eu largo o ministério. Eu brinquei com o irmão agora no meu gabinete, dizer: eu mudo de cidade. Eu falei: já deu errado já. Em janeiro eu estou indo. Mas preste atenção para você entender. Eu largo meu ministério se eu colocar o desafio de 30 dias para você participar dos trabalhos da igreja, se envolver nos cultos, se envolver nos trabalhos de oração, se a sua vida espiritual não muda. Mas é que a gente negligencia. Se faz um trabalho de oração de 100, aparece 10. Se faz um trabalho de mutirão de 100, aparece 5. Se faz um trabalho, nós nunca estamos envolvidos. E tem uma frase que eu cito aqui há 10 anos: quem não se envolve não desenvolve. E por mais que você já tenha desenvolvido, mas se você sair do meio, você vai regredir outra vez. Notícia triste, não é? Mas é. Sabe por quê? Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, tem recompensa para quem é constante, para quem é perseverante, para quem está sempre no mesmo ritmo. Então a nossa falta de profundidade faz com que nós percamos o primeiro amor. Essa semente que caiu no terreno pedregoso, ela germinou, e bem possível que ela deu uma folha bem bonita. Só que quando o sol saiu, ela não tinha raiz. Qual que é a função da raiz? Você sabe? Ela busca a umidade, ela busca os nutrientes. Essa é a função dela, viu? Ela busca os nutrientes da terra, tudo isso que vocês falaram aí. E ela segura, ela firma a árvore. Conta-se uma história que um grande pé de aroeira e um bambuzal e uma ventania muito grande na fazenda, e aquele rapazinho de 12 anos de idade está ali observando aquele vento, e o vento muito forte, cada vez mais forte, jogou aquele pé de aroeira no chão, e os pés de bambu só deitavam e voltava de novo. Terminou a tempestade, ele chamou seu vô e disse: vô, sou mais experiente na terra, o senhor conhece a terra, me explica uma coisa, olha aquele pezinho de bambu, a finura que ele é. Pela lógica não era para ele ter caído e o pé de aroeira, aquele tamanho, ter resistido? O vô disse: é verdade, filho, você está certo, mas eu vou te ensinar sobre a terra. Aquele pé de aroeira, ele cresce muito para cima, para baixo não. Mas você está vendo aquele pé de bambu? Ele disse: sim, vô. A quantia que ele cresce para cima é a quantia que ele cresce para baixo. Se você não entendeu, eu falo de novo. Ele tem resistência, ele está firme, ele está seguro. Qual que é o nosso nível de profundidade? Será que nós estamos buscando enraizar? Será que nós nos enraizamos? Será que nós buscamos a cada dia nos aprofundar mais? Porque quanto mais eu cresço para cima, mais eu tenho que crescer para baixo. Está na Bíblia. Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da mão do vosso Deus, para que o seu tempo vos exalte. Planta que cresce muito para cima e pouco para baixo está sujeito a cair, mas aquela que cresce para baixo e deixa no seu tempo, no tempo certo, crescer para cima, essa planta é uma planta resistente para a vida inteira. Vou continuar pregando.
O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Não, você não entendeu. Eu estou falando para 15 mulheres, 14, né, que voltaram de um congresso de mulheres curadas. Vocês eram para dar grito aqui e assobiu junto comigo. O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Eu brinquei com as irmãs e disse: quem veio curada? As irmãs estão empoderadas, e eu gosto disso, de empoderamento. Mas eu disse: vocês não vieram curada, vocês vieram com a receita. Não é assim? Quem vai no médico e volta com a doença? Só se for o pai de santo lá daquele que foi. Tem uns que caiu ainda. Viu uns que caiu. Quem é que vai no médico e o médico diz assim: pode ir para casa, está curado? Exceto o médico dos médicos, eu estou falando da medicina. Não, ele vai diagnosticar o seu problema, ele vai prescrever um remédio. Agora você vai pegar a receita e você vai na farmácia adquirir o remédio. E depois ainda tem um segundo processo. Você vai fazer uso do medicamento. Aí é assim, ó, tome de 8 em 8, o cara toma de 12 em 12, aí depois diz que o médico é ruim. O médico é ruim? Não, olhe para mim. O médico é ruim? O cara que estudou 6 anos e falou que é para tomar de 8 em 8. Mas eu que sou melhor do que o médico, faço o quê? Não tomo. Não, vou tomar só de 12 em 12, que esse médico aí está errado. É assim que nós fazemos com Jesus. Nós vamos criar aqui o ano que vem uma conferência. A cada 3 meses vamos fazer uma conferência chamada Imersão no Espírito. Está na hora da gente se aprofundar, irmão, e parar de resistir. A gente vem aqui na igreja, ouve o que quer, o que agrada, e aí depois diz que não está dando resultado. Não está dando resultado. Não é. É que eu estou pegando a receita e estou usando ela do jeito que eu quero. Você já viu? Agora vou pegar uns. Não tem aqueles que o médico vai lá e passa o medicamento e fala assim: não, vou comprar só esses, que não precisa não. Bicho, esse médico está doido. Tem crente, irmãos, que ele não consegue viver algo extraordinário de Deus, porque o tratamento está sendo passado. Ele sai daqui com a receita, mas ele sai ali fora e diz: comprar isso aqui? Esse pastor está doido, rapaz, está querendo que eu gaste dinheiro. Não, eu vou fazer isso aqui não tem necessidade. Ei, está aqui o manual de tratamento da nossa alma. Paulo escreve aos Coríntios assim, ó: recebam com mansidão a palavra em vós enxertada. Ô Tony, enxertar é o quê? Enxertar é o quê, Tony? Enxertar é o quê? O que enxertar, Gislaine? É pegar uma outra planta que estava em outro lugar, introduzir dentro dessa para que essa nasça diferente. Se você veio para a igreja e quer ficar do mesmo jeito, está no lugar errado. Pasme você, mas eu preciso dizer: se você veio para a igreja e quer ficar do mesmo jeito, você vai ficar para o lugar errado. Por quê? Porque a palavra vai ser enxertada para que nasça algo novo, vai nascer algo diferente, vai nascer algo mais forte, mais belo, mais bonito, mais robusto, diferente, com um valor diferente do que tinha antes. É isso que a palavra de Deus vai fazer. Aí Paulo termina dizendo assim, ó: receba com mansidão a palavra em voz enxertada. Para quê? Porque
pode salvar a sua alma. Está na palavra, irmão. Muitas vezes o nosso grande problema da falta do esfriamento do nosso amor é justamente porque esse fator está sendo negligenciado. A palavra de Deus está vindo para tratar algumas áreas da nossa vida. A palavra de Deus está vindo e está confrontando. Esses dias eu disse para alguém: se a palavra não te confronta, não vai te tratar. Se a palavra não te confronta, não vai mudar quem você é. A palavra vai nos confrontar para mudar quem eu sou. Isso é tratamento, é mudar a situação. Terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Você já percebeu que tem algumas áreas que nós somos mais fáceis de ser tratadas? Você já percebeu que em algumas áreas da nossa vida nós somos mais fáceis de ser tratados, nós aceitamos com mais facilidade? Não tem tanta resistência. O antibiótico vai lá e rapidinho faz efeito. Nas 72 horas ele já está começando a mudar a situação. Mas tem uns que você repete a dose, e o médico diz: vou ter que dar um mais forte. Porque os seus anticorpos já acostumaram. Na vida espiritual não é muito diferente não. Tem algumas áreas da nossa vida que nós não aceitamos ser tratado. Eu gosto daquela igreja, eu gosto daquele pastor, mas se ele falar nesse assunto, eu já saio da igreja. Eu já vou mudar de igreja. Tem gente que não aceita ser tratado em algumas áreas. Nós recebemos uma família poucos dias atrás lá em Sinop. E eu sou muito paciente até o tempo de dar pressão. Quando dá pressão, aí acabou. A trava não segura. E aquela menina fazia uma gazarra dentro da igreja, irmão. No último culto eu quase não dei conta de pregar. Teve uma hora que eu me segurei aqui, quase que eu arranquei o púlpito do lugar, tentando me concentrar, mas... E a mãe muito de boa assim, ó. E aquela criança corria e fazia, e gritava dentro da igreja, e se triscava nela, ela... E eu parava, continuava pregando. Aí, irmão, o Espírito Santo me acordou 2 horas da manhã. Você queria que eu tivesse bonzinho de manhã? Eu disse: meu Deus, não deixa a irmã vir com a criança não, meu pai, senão hoje a tampa vai estourar. Mas foi só começar o culto, irmão. Parei o hino e disse: irmã, por favor, sai lá fora com a criança, acalme a criança e traga ela de novo para dentro da igreja por uma questão de ordem. Eu estou falando alguma coisa que está fora da Bíblia? Não, a palavra de Deus é assim, ó: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé, reverência. Tem hora que nós temos dificuldade de ser tratado em alguma área. Ela saiu lá para fora, essa criança gritava, ela enfesou, colocou a criança na moto e foi embora. E eu terminei num bom culto espiritual mais do que o começo, porque no começo eu estava carnal, irmão. Terminou o culto, chamei a outra irmã que veio com ela, eu disse: irmã, o que foi com a irmã? Ih, pastor, o que o senhor fez hoje aqui eu faço todo dia em casa, que elas moram juntas. Todo dia em casa, todo dia eu digo para ela: essa menina sua vai te passar vergonha, coloca rédea, essa menina não tem rédea, a menina faz o que quer. Eu disse: então Deus trouxe ela para o lugar certo. Se o indivíduo gostar ou não gostar, eu vou prescrever o remédio. Se quer tomar ou não quer tomar, não tem problema, o remédio vai ser dado. Eu só não quero é carregar culpa sobre ninguém. Isso eu não quero. O irmão fulano não deu certo porque o pastor negligenciou. Não, o pastor não negligenciou não. O irmão não deu certo porque ele não aceitou ser tratado naquela área. Porque se aceitar o tratamento, eu te garanto que vai dar resultado.
que você vai ser melhor do que antes, que a sua família vai ser melhor do que antes. O nosso grande problema é que às vezes nós não aceitamos o tratamento em algumas áreas da nossa vida. A Bíblia diz que tem uma semente que cai no meio dos espinhos. É a terceira ou a quarta? Me ajuda? A primeira caiu na onde? Na beira? A segunda? Nas pedras. A terceira? Nos espinhos. E ela cresceu. E ela criou raiz também. Só que os espinhos vieram. Se tivesse ouvido um tratamento antes, na região em que essa semente foi lançada, ela não teria produzido 100, ao invés de só 70, porque ela começou a produzir. Mas quando ela começa a produzir, depois você lê direitinho lá em Lucas 8, quando ela começou a produzir, os espinhos sufocam. Tem algumas áreas da nossa vida que o Espírito Santo está tratando, não é porque Ele quer nos ver envergonhado, não é porque Ele nos quer mal, é porque Ele quer que nós sejamos melhor, Ele quer que nós produzimos 100%, Ele quer que os nossos frutos sejam... Deus não é mau, Deus é um Pai bondoso. Lá em Isaías Ele diz assim: vocês sendo mal, não sabem dar boas dádivas ao filho. O Tiago, vocês não sabem dar boas dádivas aos filhos, ainda mais eu que sou Deus soberano, que sei de todas as coisas. Deus quer o nosso melhor. Irmão Cláudio, Deus quer o nosso melhor. Irmão Rafael, Deus quer a gente 100%. Só que para a gente ficar 100%, Ele vai fazer o que Ele fez na quarta semente. A quarta semente caiu em boa, mas a terra só se torna boa depois do tratar. No primeiro ano, Tony, que você arrancou tudo aquele mato lá, você plantou? Mas antes teve que fazer o quê? Preparar a terra, não foi? Arar, calcarear, e tem mais coisa que eu nem sei o nome. Vixe. Depois de arar, arranca toco. Depois de arar, arranca raiz. Aí vem depois calcareia a terra, prepara a terra. A terra tem que ser tratada, para que quando a semente cair nela, ela germine e venha produzindo bem. Na vida espiritual é assim, Deus vai tratar com a terra. Só que às vezes nós queremos que a semente germine sem o tratamento certo da terra. E pode ser que ela nasça, pode ser que ela germine, pode ser que ela crie raiz. Só que a falta de tratamento, os espinhos que ficaram vão sufocar ela. Meu Deus, eu queria aquela igreja do começo de novo. Eu vou terminar, eu sei que está cansativo. A princípio os espinhos não pareciam tão comprometedores. A princípio os espinhos não iam comprometer a planta. Pequenos espinhos, vai fazer o quê? Você já viu que a gente às vezes é coisinha mínima, estou fazendo tanta coisa para Deus, essa coisinha de nada, isso que Deus não vai levar em conta não. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus é perfeito, e Ele quer que você seja perfeito. Você lembra onde é que está isso? 2 Timóteo 3,16. Não é isso? Porque toda palavra divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Redarguir, repreender, corrigir. Tá, vamos resumir tudo? Tratar. Vamos usar esse termo? Vamos lá? Toda palavra. Ixi, tem mais gente. Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para tratar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: o desejo de Deus é que você seja igual a Ele, perfeito, mas para isso Ele vai tratar. Só tem uma notícia ruim, é que Ele vai usar eu para fazer isso.
Notícia ruim por quê, pastor? Porque é eu que levo as porradas depois. Aquele pastor é ruim, aquele pastor é isso, aquele pastor é exigente, aquele pastor, meu Deus do céu, é o pastor. Porque ele vai usar quem? Vida de pastor. O quarto fator no esfriamento é o que nós podemos chamar de distrações. Eu comecei falando sobre isso e termino falando sobre isso. O quarto motivo de nós nos esfriarmos se chama distrações. Eu gravei uma mensagem, eu acho que o ano passado, e disse que dependendo da velocidade que o motorista está, um pequeno mosquito dentro do veículo e apenas 2 ou 3 segundos de distração com este mosquito é suficiente para levar o motorista a um grande acidente. Você já percebeu que quando nós estamos em alta velocidade, 1 segundo é suficiente para nós sairmos totalmente da rota? Você olha do lado aqui, quando volta, você já saiu para metade da faixa. O bom é quando você come para o lado de dentro e não vem ninguém. O ruim é quando você sai para o lado de fora. Não é assim? Na vida espiritual não é diferente. Qualquer distração vai esfriar o seu amor. Qualquer distração vai fazer você esfriar no primeiro amor. Qualquer coisa é suficiente para te tirar da direção. Você está indo bem, mas uma pequena distração que surge é suficiente para lhe te tirar da direção em que você estava. E alguém vai dizer: estava indo bem. Alguém vai dizer: meu Deus, apresentava tantos resultados. Mas infelizmente uma pequena distração que surgiu foi suficiente para levar o indivíduo a um acidente. Você já viu o motorista dizer: eu não sei explicar como aconteceu esse acidente? Só tem uma explicação: distração. Uma piscada de olho, uma olhada para o lado, uma mexida em alguma coisa que tira o foco. Distração é um perigo. Olhe bem, a Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adoração a Deus. O povo estava escravo no Egito, irmãos, eles nem se lembravam mais de Deus, que eles trabalhavam tanto. Cuidado, o trabalho pode ser uma distração. Eles trabalhavam tanto que eles nem se lembravam de adorar mais a Deus. Era escravo, irmão. Os caras apanhavam o dia inteiro para fabricar tijolo. Você acha que as pirâmides do Egito foi construídas nas costas de quem? Dos irmãos hebreus. Eram eles os fabricantes de tijolo no Egito, o dia inteiro, ó, debaixo de taca. Chegava de noite, estavam arrebentados. O que eles queriam? Cama. Esqueceram de adorar. Mas quando Moisés chega e começa a trazer a ideia da liberdade para eles adorarem a Deus, o coração deles começa a voltar a incendiar de novo. E quando o coração começa a incendiar, o trabalho começa a render menos. Porque agora aquilo que eles estavam produzindo para o Egito, eles estavam começando a produzir para Deus. Eles começaram a se lembrar de Deus, eles começaram a orar. Você quer ver? Vamos lá, Êxodo 5, rapidinho, eu vou encerrar já. Êxodo capítulo 5, verso de número 5 até o 9, diz assim: e acrescentou: essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda o fazem parar de trabalhar? Olha a pergunta que ele faz. Vou ler o 4 para você entender. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Porque eles estavam parando para um momento de adoração. Olha o que diz: e acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes.
eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolo, ou seja, é para dobrar o serviço. Eles faziam essa quantia de serviço com palha ajuntada, eles vão ter que continuar fazendo o mesmo serviço ajuntando a própria palha, ou seja, distraia eles, dê mais serviço para eles, para não sobrar tempo para eles adorarem. Você não está entendendo, eu vou falar bem no rasgadão, irmão, bem no português mesmo. Cuidado com as distrações. Para de justificar que o teu trabalho não dá tempo para Deus, porque aí você vai começar a ter prejuízo na área que você estava produzindo. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Se você começar a justificar o seu trabalho, as suas coisas diante de Deus e dizer que é elas que não te deixam adorar a Deus, ter tempo para Deus, é na área que você vai começar a ter prejuízo. Eu estou te dando um conselho pastoral aqui. É a área que você vai começar a ter prejuízo. É a área que está te atrapalhando ter tempo para Deus. É a área que você vai começar a ter problema. É a área que você vai ter que começar a ter dificuldade. Por isso, nunca use esse argumento em nome de Jesus. Faça o seu tempo, diga: Deus, o Senhor merece, então eu vou fazer o meu tempo e eu vou fazer em nome de Jesus. Aí é o irmão que trabalha agora na safra, emenda tudo, mas ele vai fazer o tempo dele, para estar diante da presença de Deus. Se ele não consegue estar no culto à noite, mas ele vai levantar de manhã cedo e vai tirar tempo para Jesus. É o irmão Rafael que começa no trabalho agora da colheita a partir de janeiro, mas ele diz: olha, eu vou estar emendado aqui direto, mas eu vou fazer o meu tempo agora. Porque tudo que se torna uma distração para você não estar na presença de Deus, priorizando Ele, se torna em prejuízo. Trabalha e não vê o resultado do... Aí depois a gente se pergunta: mas por que eu estou tentando e não está dando certo? Buscai a Deus em primeiro, e essas coisas vos serão... Ô irmão, está na Bíblia. Deixa a palavra tratar. Deixa a palavra tratar, deixa.